Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a aula é sobre a trajetória humana no globo terrestre. Vamos lá? Quando a gente fala da raça humana, a gente fala de nós, Homo sapiens. A gente vem de uma cadeia evolutiva. Onde é que começa tudo isso? Começa aqui na região da Etiópia, na África. Com o passar do tempo, o ser humano ele entra num aspecto muito comum dele hoje em dia, o aspecto da migração. Migração é um movimento de um lugar para o outro. Por muitos e muitos milênios, os seres humanos eles não tinham locais fixos de moradia. Eram nômades, ficavam um tempo num lugar, depois mudavam. O primeiro lugar depois da África vai ser o Oriente Médio. Questão de localização geográfica. Há cerca de 70 mil anos. Em 60 mil anos, o ser humano já se espalhava por praticamente toda a Ásia. 45 mil anos atrás, chegava-se então na Oceania e na parte mais a oeste da Europa. 35 mil anos teve então a chegada em outras ilhas da Oceania, que não seja a Austrália. Por fim, chegando na região da Sibéria, atual Rússia, há cerca de 16 mil anos atrás, atravessando o Estreito de Bering, a raça humana chega às Américas. Tem arqueólogos que acreditam também que os seres humanos chegaram pelo Pacífico às Américas. 3.200 chegamos aqui nessa região do Havaí e 1.000 anos atrás, vamos dizer assim, Nova Zelândia. Como é que a gente traça assim, a trajetória humana na Terra? A gente sempre vai levar em consideração as evidências arqueológicas, como por exemplo as ferramentas. Muitas evidências arqueológicas indicam que os humanos surgiram na África e depois disso espalharam-se pelo mundo, como a gente já conversou. Evidências encontradas na Europa e na Ásia, por exemplo, mostram que nossos ancestrais não foram a única espécie humana a ocupar o planeta. Existiram outras espécies humanas, como o homem Neandertal, que foram extintas. Estudar, tentar descobrir os motivos que levaram a essa extinção é como se fosse um quebra-cabeça. Tudo na história da evolução humana descobre uma evidência aqui, outra ali, e pode mudar bastante coisa nessa linha de estudo. Vamos tratar um pouco agora do espaço geográfico, a matéria de estudo da geografia novamente. Ele é o resultado da assimilação e da interação da atividade humana sobre a natureza. Durante milhões de anos, nossos ancestrais permaneceram no continente africano e nesse período remoto fixaram-se em diferentes locais deste continente. Nos últimos 100 mil anos, a gente está falando de 100 mil anos, né? Para nós, raça humana, quando a gente pensa assim, século XXI, 2021, 100 mil anos é muito tempo, mas no tempo geológico é pouco tempo. Nos últimos 100 mil anos, aproximadamente, eles exercem sua tendência à migração, se dispersando por outros continentes do globo. Assim, ampliaram muito seu espaço geográfico até abranger nos dias de hoje. Quase todas as terras emergem também, em grande parte, os próprios oceanos, já que os oceanos são explorados economicamente. Aqui a gente tem uma espécie de linha do tempo, como as coisas foram acontecendo. Há cerca de 70 mil anos, nossos antepassados deixavam a África rumo ao Oriente Médio. 10 mil anos depois já ocupavam boa parte da Ásia. Cerca de 15 mil anos depois passaram a ocupar a Europa e a Oceania. Há cerca de 16 mil anos atrás, os seres humanos chegaram à América através do Estreito de Bering, que no passado era uma ponte de terra que ligava o atual Alasca aqui e a atual Rússia. Hoje, sabe-se que o nível do oceano está mais elevado, então não existe essa passagem de terra. É provável que em algum momento a travessia do Pacífico à América tenha ocorrido também por embarcações provenientes da Oceania, é o que se acredita. Bom, nesse mapa mostram então as prováveis rotas que os humanos fizeram para chegar à América. A primeira rota, a mais conhecida, é essa que segue a saída do homem da África, chegada ao Oriente Médio, Europa, Ásia, Sibéria, atravessa então o Estreito de Bering, chegando ao Alasca e se espalhando finalmente pela América até chegar à América do Sul. A segunda é saindo aqui da Oceania, passando pela Polinésia, que recebe esse nome porque tem muitas ilhas, ok? E de embarcação chegando à América do Sul. É importante considerar que a teorização acerca dos primórdios da humanidade é repleta de controvérsias e novas descobertas. O que significa isso?
Nada é certeza absoluta. Isso que tem que ficar bem claro. À medida que tem novas descobertas, vai mudando a linha, por exemplo, da migração humana. À medida que a gente vai fazendo novas descobertas, a gente vai completando o quebra-cabeça para tentar entender de fato a história humana como ela foi. Métodos e tecnologias frequentemente renovam as possibilidades de interpretação. Lucy é considerada a primeira humana. Ela é um fóssil de um Australopithecus afarensis, porque que tem esse negócio aqui de afarensis, porque ela foi encontrada na região de Afar, na Etiópia. Em 1974, ela foi encontrada pelo professor Donald Johnson, um americano antropólogo e curador do Museu de Cleveland de História Natural, e pelo estudante Tom Gray, em Andar no deserto de Afar, na Etiópia. Ela tem esse nome porque na época fazia sucesso a música Lucy dos Beatles. Lucy, ela é considerada o fóssil mais antigo da América. Ela foi encontrada no Brasil. Tá? Viveu há mais ou menos 13 mil anos. Mais ou menos, aproximadamente, entre 11 mil, 13 mil, 12 mil. Foi descoberta em Lagoa Santa, Minas Gerais, no ano de 1975. Ela é fundamental para compreender como ocorreu a ocupação do continente americano, porque ela não está, parece, ligada aos ancestrais dos índios atuais do Brasil. O que houve com as outras espécies humanas? As outras espécies humanas foram extintas. O que a gente tem que ver, o que levou à extinção dessas outras espécies? O porquê que o Homo sapiens se sobressaiu? Por razões que ainda não estão claras para os arqueólogos, à medida que o Homo sapiens avançava, outras espécies desapareciam. Descobertas científicas mais recentes indicam que a hipótese mais provável é que as demais espécies humanas foram de fato extintas enquanto nós, Homo sapiens, ganhávamos força e espaço. O que pode ter acontecido? Nosso material genético tem herança de outras espécies de seres humanos. Pode ter acontecido o quê? Contato e até mesmo alguns cruzamentos entre grupos, pois uma pequena parte do nosso material genético é proveniente de outras espécies que já estão extintas há milênios. Vamos falar agora da megafauna, porque quando a gente fala da humanidade e migração, a gente está falando de um ser humano, de uma raça, nós, humanos, que tendemos à migração, porém, à medida que a gente migra e chega a novos lugares, a gente se adapta. E nesses lugares que a gente chegou no passado, eles não estavam ali vazios. Tinha muita megafauna, com destaque para, por exemplo, o mamute na Ásia e o tigre dente-sabre nas Américas. O padrão recorrente na trajetória da expansão humana pelo globo terrestre é a extinção das espécies da grande fauna, especialmente os mamíferos como mamutes da Ásia e os dentes-sabre na América. A exceção é a África, onde a grande fauna daquele continente pôde se adaptar ao longo de muitas gerações em contato com os humanos. Bom, o ser humano ficou muito tempo na África, então ele conviveu com muitos animais ali da África. Esses animais também aprenderam a se adaptar ao ser humano, a evitar a gente, enfim, a se defender. Com o tempo, a nossa espécie foi evoluindo, ficando mais forte. Quando chegava em outros lugares, esses lugares tinham animais que não estavam acostumados com nós, eles nos atacavam, nós nos defendíamos e isso levou à extinção de muitas dessas espécies. Devemos lembrar também que tem a questão do clima. Uma era glacial muito forte, na época que tinha esses contatos aqui, tinha bastante gelo no mundo, e o clima foi mudando, foi esquentando. Também influenciou na extinção de alguns animais. Finalmente sedentários. O que significa isso? Finalmente paramos num lugar, construímos uma cidade, construímos civilizações. Entre 10 e 7 mil anos atrás, a humanidade começou a desenvolver a agricultura. Onde? Nessa região aqui do Crescente Fértil, pessoal. Lembra? Vocês devem já ter estudado a Mesopotâmia, a civilização egípcia. O Crescente Fértil é uma região do Oriente Médio, a região da Mesopotâmia, entre o rio Tigres e o Eufrates, atualmente o Iraque. E vai até aqui a região do Rio Nilo, no Egito. Uma região bastante fértil, onde a agricultura foi bastante possível. Há cerca de 5 mil anos passaram a se fixar em moradias cada vez mais duradouras até surgirem as primeiras vilas permanentes e depois cidades. Assim vai crescendo. À medida que a gente se fixa num lugar, a expectativa de vida aumenta,
o número de indivíduos aumenta, então a população vai se multiplicando, a qualidade de vida vai aumentando, então eu deixo de ser vila, passo a ser uma cidade, cidades vão crescendo, uma cidade conquista outra, eu vou ter reinos, eu vou ter impérios, depois eu vou ter países. Países no mundo aí, vários, para a gente estudar e visitar. A diversidade humana hoje é algo bem notável dentre nós aqui. Mas como é que essa diversidade foi ocorrendo? À medida que a gente sai da África, a gente vai entrando em outros locais do mundo, e nesses locais o clima é diferente, tem mais presença de água, tem mais vento. Um exemplo bem fácil de ser entendido, por exemplo, a cor da pele. Geralmente em lugares com climas quentes, a pele humana tende a ser mais escura, porque o nosso organismo produz melanina para proteger a pele do sol. Em lugares onde o clima é mais frio, mais ameno, a tendência é que essa produção de melanina seja menor, que ela não é necessária. Então a pele fica mais clara. Por isso é comum encontrar pessoas de pele mais escuras em lugares como a África e pessoas de pele mais clara em lugares como a Europa. A Europa é mais fria, a África é mais quente. Outra coisa que entra bastante aqui quanto à diversidade humana. A gente tem uma diversidade, isso é um fato. E essa diversidade, pessoas no mundo, se amplia à medida que essas pessoas se misturam através do processo de miscigenação, tornando cada vez mais diversa a nossa espécie. A partir de agora, eu vou colocar alguns exemplos de populações para a gente ver o quão é diversificada a espécie humana. Bom, aqui são africanos da África Negra. A gente tem que lembrar que tem uma classificação entre África Negra e África Branca. Ao norte, África Branca, pessoas de origem árabe, por exemplo, muçulmanos. Ao sul do deserto do Saara, nós vamos ter, então, a África Negra, pessoas de pele mais escura. Os asiáticos, quando a gente fala dos asiáticos, a gente tem a ideia de olhos puxados, que são todos iguais. Não são. O coreano não é igual ao chinês, o chinês não é igual ao japonês, que não é igual ao vietnamita. Certo? Eles têm em comum essa parte da Ásia, os olhos puxados. Mas, por exemplo, outros lugares da Ásia, como a Índia, não tem essa característica. A Ásia não é só Japão, China e Coreia. Ela é dividida em vários países, em várias regiões. Temos a Ásia Central, nós temos o Oriente Médio, nós temos o Extremo Oriente, nós temos o Sudeste Asiático, enfim. Os europeus, eles são predominantemente pessoas de pele branca, porém, devido às migrações de pessoas vindas, principalmente do Oriente Médio e da África, nós vamos ter uma mistura muito forte de etnias. Americanos, americanos, tem nada aqui dos Estados Unidos, vocês podem ver, americanos é todo mundo que nasce na América. Coloquei dois exemplos aqui. Um povo em particular aqui, que é os Quichuás, na região dos Andes, e a nossa nação brasileira, uma das mais miscigenadas do mundo, com influência europeia, africana, asiática, indígena nossa aqui, que faz o Brasil ter essa grande diversidade étnica cultural. Os Inuits, pessoal lá da região fria do Ártico, presentes na Groenlândia, no Canadá, extremo norte ali da Sibéria. E por fim, os aborígenes da Austrália. Vejam como eles mudam em relação aos Inuits. Os Inuits são de uma área muito fria, e os aborígenes são de uma área muito quente. Ok? Então, pessoal, essa foi um pouco da trajetória humana no globo. Nada é 100% verdade. Então, pessoal, essa foi a aula sobre trajetória humana no nosso globo. Certo? À medida que vão tendo novas descobertas, novas tecnologias vão sendo usadas para estudar esse assunto, o quebra-cabeça da história da humanidade vai sendo, aos poucos, completadas. Ok? Forte abraço.